Na quarta-feira, o carteiro me trouxe um convite, seguido da notícia de seu cancelamento. Um envelope espesso, azul pálido, com relevo prateado, exalava uma atmosfera de luxo, como se anunciasse um concerto de gala de um senador ou um casamento no círculo de antigas famílias aristocráticas. Na frente, lia-se: Reunião Familiar Albuquerque. 10 de julho, 18 horas. Hotel Imperial Rio. Não o abri. Por quê? O nome do hotel estava gravado na minha memória. Ele constava no cadastro do meu escritório na seção Clientes Premium, nível 1. Minha assinatura digital estava no contrato de prestação de serviços. Logo, meu telefone vibrou. Uma mensagem da minha prima Elisa Albuquerque, planejadora familiar, arauta de notícias invariavelmente tristes, mas sempre com um sorriso forçado. Oi, Mariana, só queria avisar. Este ano os estabelecimentos estão lotados. Muitos parentes de longe estão chegando. Dress code, black tie. Nível altíssimo. Espero que esteja tudo bem. E aquele emoji no final, a marca registrada de um cordão sanitário, não um desafio, mas um distanciamento silencioso, quase imperceptível. Eu já tinha visto isso antes. Convites de casamento que nunca chegavam até mim. Laços familiares que pareciam esquecer meu nome ao anunciar novas posições. Eles não disseram uma palavra sobre meu fracasso. Simplesmente me riscaram da lista. Voltei para minha mesa, sentindo uma fria indiferença na alma. A chuva, como uma testemunha secreta da minha humilhação, sussurrava silenciosamente no vidro do escritório de esquina no 31º andar. Através do véu cinzento da névoa e da luz neon abafada, surgia uma silhueta vaga do Rio de Janeiro. Na tela do monitor, ainda brilhava o contrato de reserva Albuquerque. Hotel Imperial Rio. Elisa o havia enviado através da nossa plataforma de concierge. Nosso assistente o marcou para minha análise pessoal. Eu, sem hesitar, adicionei 25% pela busca urgente de reservas de elite e aprovei. Eles, presunçosos e míopes, não tinham ideia de que o Sr. Rios, CEO da Albuquerque Financeira, proprietário de uma dúzia de edifícios históricos no noroeste do Pacífico, era eu. Eles não suspeitavam que a mulher que um dia lavou banheiros alheios em turnos noturnos agora assinava suas contas. Eles ainda me consideravam imprevisível, sem rumo, inútil. Que assim seja. Não preciso da aprovação deles. Esta mesa me pertence. De repente, obedecendo a um impulso, virei-me para a prateleira e estiquei a mão para pegar uma pequena moldura de nogueira, cuidadosamente escondida atrás dos meus guias de viagem. Dentro, sob o plástico rachado, brilhava fracamente um crachá: Mariana, camareira, Pousada Sol Carioca, 2011. Nesta pequena identificação está toda a minha história, uma lembrança de quem eu realmente sou. Não o vi há muitos anos, mas naquela noite ele ocupou um lugar de honra no centro da minha mesa. Era meu talismã pessoal, uma lembrança do momento em que ousei dizer sim a mim mesma, apesar do não geral. Meu pai gostava de repetir, especialmente após fartos almoços em família, quando o tilintar dos pratos diminuía e o segundo copo de uísque suavizava sua voz. Neste mundo, existem 2 tipos de pessoas. Aqueles que carregam o nome e aqueles que carregam o peso. Nós, filhos, éramos obrigados a acenar reverentemente, aceitando suas palavras como a verdade absoluta. Eu mal tinha 12 anos quando percebi pela primeira vez o papel que ele havia reservado para mim. Não o nome. Apenas o peso. Aos 23 anos, meu futuro parecia predestinado, uma posição de sócia júnior na Albuquerque Financeira. O escritório já me esperava, e na porta estava meu nome, Mariana Rios, Desenvolvimento Estratégico. Aguentei 6 meses. Não porque eu fosse incompetente. Não. Simplesmente fazia muitas perguntas inconvenientes. Sobre demissões, sobre contratos estranhos com a empresa de limpeza, sobre o fundo de pensão desaparecido, que privou dezenas de funcionários dedicados de sua merecida aposentadoria. Você pensa como uma formiga, meu pai rugiu de trás de sua monumental mesa de mogno. Seu horizonte é uma poeira. Onde está sua visão? Eu levantei a cabeça desafiadoramente. Eu só quero entender o que as pessoas têm no coração. Foi a última vez que conversamos de coração para coração. Depois disso, uma muralha de silêncio cresceu entre nós, selada apenas por formalidades frias. Aniversários foram esquecidos, mensagens se transformaram em notas secas. Entrei para a escola de hotelaria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Graduei-me com honras, a melhor da turma. Mas no salão, cheio de pais exultantes, eu estava sozinha.
Ninguém da minha família achou necessário compartilhar meu triunfo. Um ano depois, eu estava lavando banheiros em um motel miserável na Avenida Atlântica. 10 quartos por turno. Toalhas impregnadas com um cheiro pungente de alvejante e cedro úmido. Mas era asterisco meu asterisco. Honestamente ganho, sofrido, criado do zero, e não graciosamente dado. Foi então que Elisa me enviou uma foto de grupo do seu casamento. Todos irradiavam felicidade, afogando-se em sedas de ternos e respingos de champanhe. Eu não estava naquele mundo brilhante. Mas me lembro perfeitamente daquela noite. Eu estava sentada na cozinha, em uma mesa desgastada, com um lavador de pratos cansado e um DJ que havia fugido da festa mais cedo. Elisa disse depois, com uma doçura enjoativa na voz, que talvez eu simplesmente me sentisse mais confortável assim. 2 dias depois, como um soco no estômago, recebo um print screen do chat da família. Meu antigo crachá de faxineira, trazido à tona, e uma legenda impregnada de veneno. Sempre sonhou em esfregar privadas? Parece que o sonho se realizou. A família inteira zombava de mim. E ninguém, nenhuma alma sequer, me defendeu. Nem mesmo a tia Janaína Albuquerque, aquela que secretamente me dava balas de limão e sussurrava no meu ouvido, só não se torne como eles. Naquele dia, percebi algo importante. O desaparecimento nem sempre acontece com estrondo e gritos. Às vezes, é simplesmente ausência. Você é gradualmente cortado das fotos de família, esquecem de te incluir em e-mails importantes, te sentam cada vez mais longe do centro da mesa. E em algum momento, você mesmo começa a duvidar. Será que eu estive ali mesmo? Então, eu deixei ir, parei de esperar que se lembrassem de mim e decidi construir algo que fosse impossível de ignorar. Com apenas uma mochila, um notebook usado e míseros trocados para 12 semanas de vida, parti para Minas Gerais. Sem planos grandiosos, apenas uma necessidade aguda de um canto tranquilo, onde ninguém se importasse com meu sobrenome e a reputação que ele um dia carregou. Encontrei meu refúgio em um pequeno sótão de uma velha e rangente casa de fazenda, administrada por Irene e Cauê, um casal de aposentados adoráveis. Em troca de ajuda com reservas, troca de roupa de cama e check-ins tardios, eles me pagavam em dinheiro e me davam o quarto número 7. Teto inclinado, uma única janela no telhado, uma cama de solteiro simples, e eu amava aquilo. Foi ali, naquele quartinho modesto, que nasceu a Casa Aconchego. Não uma empresa, ainda, apenas uma ideia rabiscada em um caderno surrado. Perguntas fervilhavam na minha cabeça. Por que alguns hóspedes voltam sempre, e outros, nunca? O que faz um estranho se sentir seguro, notado e compreendido em um quarto onde ele nunca esteve antes? Eu observava, fascinada. Ajustava, como um artista adicionando os toques finais a uma obra-prima. Uma lâmpada zumbindo, um banco deslocado, uma placa confusa. Eu corrigia tudo, sem orçamento, apenas com cuidado imenso. E as pessoas começaram a perguntar por Mariana. Não a senhora Rios, mas simplesmente Mariana, como uma velha amiga. Quando Irene e Cauê decidiram vender a casa, eu fui até eles com dados, planilhas e uma visão clara do futuro. Fiz uma oferta modesta, mas sincera. E ouvi o tão esperado sim. Renomeei para Casa Aconchego. Minha primeira propriedade, minha primeira verdadeira vitória. Eu tinha apenas as paredes, e eu era a única funcionária. Mas em cada canto daquele lugar, eu coloquei minha alma. Cada tábua do assoalho, eu esfreguei até brilhar, as cortinas mofadas, eu troquei por linha esvoaçante, e as paredes dos quartos, eu revitalizei com tons suaves de musgo e creme, que proporcionavam paz. Em cada mesa de cabeceira, eu deixava um cartão escrito à mão: você está aqui agora. Você pode descansar. Essas palavras ficaram gravadas na memória dos hóspedes. Eu não tinha assessores de imprensa, e nem precisei. O boca a boca se mostrou mais poderoso do que qualquer outdoor. Os hóspedes compartilhavam suas impressões com amigos, e as histórias se espalhavam pelo mundo. Essas histórias geravam interesse, e o interesse trazia apoio. Não milhões, claro, e não imediatamente, mas o suficiente. 4 anos depois, abri a segunda casa, Refúgio da Serra, e depois a terceira, Porto Feliz. Cada um deles era mais modesto do que um resort pomposo, mas em silêncio e aconchego, os superava. Ex-faxineiras, eu nomeava como gerentes, dando a elas não apenas cargos, mas também confiança e remuneração digna. Sem uniformes rigorosos, sem sorrisos forçados, apenas pessoas que conhecem o valor do orgulho pelo seu trabalho, e não da submissão forçada.
Aos 30 anos, a Casa Aconchego se transformou em algo mais do que apenas um negócio. Era meu triunfo pessoal e silencioso. Ali, reinava um luxo refinado, permeado por um cuidado genuíno, sem brilho ostensivo e fontes de mármore frias, apenas dignidade discreta, incorporada em cada detalhe. E, no entanto, eu não tinha pressa em colocar meu nome neste projeto. Todos os ativos foram registrados em nome da Mr. Hills Holdings. A maioria, ao ver esse nome, automaticamente supunha que eu era um homem. E isso me agradava perfeitamente. Eu não estava me escondendo do mundo, não. Eu simplesmente criei ao meu redor um casulo de silêncio e solidão. Esse silêncio me deu a liberdade, o espaço, no qual eu pude criar algo que eles não pudessem destruir com suas suposições e preconceitos. Na minha mesa de trabalho, afogada em amostras de tecidos e catálogos de fornecedores, eu guardava com carinho meu velho e surrado crachá de plástico. Mariana, faxineira, dizia a inscrição. Estava gasto, riscado, com uma rachadura no meio. Continuei usando por muito tempo depois que já deveria ter sido substituído. No final, eu o coloquei em uma moldura. Uma moldura preta, sem vidro, escondida de olhares curiosos, não para exibição pública, mas apenas para mim. Às vezes, à noite, depois de horas exaustivas gastas com planilhas e assinatura de contratos, eu o pegava nas mãos. Não para reviver aquela dor e humilhação, mas para lembrar do alicerce sobre o qual tudo isso foi construído. Eu criei a Casa Aconchego não para provar nada a ninguém. Eu a construí para que ninguém nunca mais pudesse me dizer que eu era uma estranha ali. Eles decidiram se encontrar no Paraíso Tropical, um dos hotéis boutique mais chiques do estado, sem suspeitar do que os esperava lá. Elisa, orgulhosa de si mesma, reservou através do portal corporativo, gabando-se no chat da família de como teve sorte de conseguir um lugar tão prestigioso. Tivemos uma sorte inacreditável, escreveu ela. O recepcionista do hotel mencionou que o proprietário era uma pessoa extremamente discreta, mas bastou verem o sobrenome para que tudo acontecesse em velocidade alucinante. E eles não estavam errados. Eu pessoalmente acelerei o processo, transferi-os para o atendimento de primeira classe, dobrei o número de funcionários, encomendei flores exóticas, aprovei pessoalmente o esquema de cores da roupa de cama, tudo digitalmente, é claro. Assinar qualquer coisa à mão? Isso eu deixei para trás há muito tempo. Silêncio é ouro, especialmente quando você não deixa rastros. Na reserva, constava B. Sampaio como anfitriã, tendo reservado o quarto através do nível de elite da Albuquerque Hospitality. A ironia da situação era tão aguda que poderia cortar granito. Encarreguei Fernanda, nossa gerente de atendimento ao cliente, inteligente, sensata e, felizmente, completamente alheia às brigas familiares, de cuidar dessa conta. Beatriz Sampaio me parecia apenas mais uma cliente, excessivamente preocupada com detalhes, propensa a melodrama e colorindo obsessivamente planilhas eletrônicas. Uma semana atrás, ela me encomendou flores para uma ocasião especial, hortênsias e delfiniums, em tons de azul e branco. Chamei Fernanda ao meu escritório. Trate-os com gentileza, eu disse, mas sem excesso de delicadeza. Fernanda inclinou a cabeça interrogativamente. O que você quer dizer? Não os trate como cristal. Apenas atenda aos pedidos deles, nada mais. Ela assentiu, e um sorriso compreensivo se formou lentamente em seu rosto. Fernanda entendia tudo rapidamente. Eu não precisava mastigar cada detalhe. Naquela mesma noite, enviei uma mensagem para a tia Janaína Albuquerque. Venha. Exatamente às 18h40. Não os deixe chegar mais cedo. É muito importante. Não houve resposta, mas vi a marcação visualizado. Isso foi o suficiente. Os 6 dias seguintes foram passados em semitranse. Eu repassava cada detalhe em minha mente repetidamente. A disposição dos quartos, a iluminação, as dicas, as placas, o cardápio, tudo tinha que ser impecável. No último momento, fiz uma pequena, mas significativa, alteração. Normalmente, nas suítes de hóspedes, havia uma saudação impressa da família anfitriã. Desta vez, o cartão dizia: esperamos que sua estadia desperte memórias das raízes, e que você entenda, nada está perdido para sempre. Mariana. A assinatura não era necessária. No dia da reunião, não usei a entrada principal. Como uma sombra, esgueirei-me pelo salão de serviço, passando por pilhas de taças de champanhe e carrinhos com roupa de cama perfeitamente dobrada, como nos velhos tempos. Havia algo sagrado nessa sensação, de percorrer os bastidores até o coração. Isso ajudava a manter os pés no chão.
Eu usava um vestido azul marinho simples, sem nenhum adorno, com o cabelo preso em um coque apertado. Sem extravagância. A sala assumiu todo o brilho. Às 18h45, os primeiros convidados começaram a chegar. Primeiro casais tímidos, depois grupos inteiros. Risadas altas, apertos de mão firmes, um brilho febril nos olhos. Todos ansiavam para serem lembrados. E então, como um navio de cruzeiro em um porto, Beatriz Sampaio surgiu, iluminando tudo ao seu redor com sorrisos e acenos de mão, sem suspeitar que estava entrando na minha casa. Cerca de 10 minutos depois, meu pai apareceu, acompanhado por 2 homens desconhecidos, nos quais reconheci inequivocamente os novos amigos. Sapatos polidos, relógios elegantes, vozes baixas, financistas. Eles constroem seus impérios a partir de números em planilhas, esquecendo os nomes daqueles que mantêm a ordem em seu mundo. Eu os observava, escondida atrás de um pequeno monitor em um corredor atrás da cozinha. Invisível. Ninguém sentia minha falta. Essa era a minha força. Eles me apagaram de suas vidas há tanto tempo que seus olhares não me procuravam mais. Mas isso estava prestes a mudar. Exatamente às 19h15, a luz no salão de baile diminuiu ligeiramente. O suficiente para abafar a conversa, o suficiente para despertar a curiosidade. Então, houve um som. 3 toques suaves, lentos e intencionais, como badaladas de um sino, anunciando o início da mudança. Beatriz Sampaio estava justamente falando sobre os benefícios de louças de cristal feitas sob medida quando Eduardo, o gerente de atendimento ao cliente, se aproximou dela com seu sorriso profissional característico e um tablet nas mãos. Senhorita Sampaio, ele disse suavemente. O proprietário pediu que iniciássemos a apresentação de boas-vindas agora mesmo. Beatriz Sampaio piscou surpresa. O proprietário? Sim, senhora. Um sorriso confuso apareceu em seu rosto. Eu não acho que isso seja necessário. Já agradecemos à equipe e coordenei tudo com seu escritório por semanas. O proprietário não se envolve nessas coisas. Eduardo obedeceu silenciosamente, virando-se para o palco. A tela brilhou, inundando o salão com uma luz azul suave e profunda. Nela, em uma fonte serifada nítida, branca e implacavelmente clara, apareceu o título, Paraíso Tropical, fundado por Mariana Rios, CEO do MRRC Group. Um vento gelado pareceu varrer o salão. A taça na mão de Beatriz Sampaio escorregou traiçoeiramente, estilhaçando-se com baque surdo no chão de mármore. No rosto do meu pai, apenas sua mandíbula se contraiu, sem emitir som algum. Atrás, alguém sussurrou em espanto: o que está acontecendo? Caminhei até a varanda, que se elevava sobre o salão de baile. Cada batida dos meus saltos ecoava pelo espaço. Cabelo preso em um coque elegante, vestido azul marinho que abraçava minhas curvas. Eu me parecia exatamente com a mulher que eles se recusavam a ver em mim. Boa noite. Minha voz soou firme e calma, como uma lâmina de navalha. Suponho que a maioria de vocês não esperava minha humilde presença aqui esta noite. Fiz uma pausa, saboreando a confusão deles. Uma risada nervosa ecoou pelo salão. Uma mesa tentou apoiá-la com um riso fraco. Afinal, eu realmente não fui convidada, acrescentei, saboreando cada palavra. Mas pensei que alguém deveria recebê-los no paraíso tropical da maneira correta. Meu olhar percorreu a multidão, detendo-se em cada rosto. Afinal, vocês estão na minha casa. Cadeiras rangeram, como animais assustados. Bocas se abriram em mudo espanto. Sussurros, como uma névoa venenosa, encheram o salão. Beatriz Sampaio deu um passo à frente, seu rosto queimando, denunciando forte agitação. Mariana, o que você está fazendo? Ela sussurrou. Encarei-a com uma calma glacial. Estou fazendo exatamente o que você me ensinou. Causando uma impressão. Você reservou este hotel em seu nome, disse eu, minha voz tão tensa quanto uma corda de violino. Você alegou que o proprietário lhe deu uma tarifa preferencial por causa do sobrenome Albuquerque. Essa parte é pura verdade. Eu te dei exatamente o que você pediu, mais 20%. Não havia um traço de hesitação na minha voz. A vitória era sentida em cada célula do meu corpo. Por muitos anos, todos vocês falaram de mim como se eu fosse um mal-entendido vergonhoso. A empregada que abandonou os estudos, a garota que dilapidou seu nome. Vocês disseram a todos que eu havia desaparecido. Mas eu não desapareci. Vocês simplesmente pararam de me procurar. Meu olhar percorreu o salão.
Os rostos envelheceram, tornaram-se mais duros, mas ainda exibiam o mesmo espanto frágil. O desconforto deles não era novidade para mim. Só que agora ele se tornou ensurdecedor, com a história virando de cabeça para baixo. Meu pai levantou-se da cadeira. Mariana, ele grunhiu, sua voz rouca e estranha. Você é dona deste lugar? Eu possuo 17, respondi calmamente, sem desviar o olhar. Em 4 países. Ele permaneceu em silêncio, e isso foi mais eloquente do que qualquer palavra. Eu não preciso de aplausos, declarei, sentindo uma onda de satisfação crescer dentro de mim. Estou aqui para recuperar o que é meu. Um leve aceno para Fernanda, e 2 membros de sua equipe entraram no salão. Em suas mãos, pastas pretas elegantes, uma para cada convidado. Dentro, uma cópia assinada do contrato do evento, meu nome, o nome do Sr. Rios, um orçamento detalhado e um bilhete. Às vezes, a história que você tenta enterrar ainda se força a romper a espessura dos anos. Tia Janaína Albuquerque riu baixinho, sua risada carregada de compreensão. Um homem mais velho, sentado ao lado do meu pai, levantou-se. Por que você não usou seu nome completo desde o início? Perguntou ele gentilmente, com calor paternal. Fiz uma pausa. Porque eu queria construir algo real antes que alguém decidisse o que deveria ser. Ele assentiu, e em seus olhos vi um reconhecimento silencioso. Recuando, senti como se a luz no salão de baile estivesse diminuindo. Mas não eram as luzes, era o barulho, o murmúrio das vozes. Pela primeira vez em muitos anos, parei de me sentir invisível. A suíte VIP que Beatriz Sampaio insistiu tanto em reservar, ligando cerca de 4 vezes para confirmar a reserva, foi silenciosamente transferida para um diplomata. Uma chegada tardia era esperada, e uma hóspede muito grávida. O quarto de Beatriz Sampaio ainda brilhava em luxo, mas agora suas janelas davam para um beco sombrio. Ironia do destino, era este quarto que eu costumava limpar por míseros $9,75 por hora. Meu pai nunca apareceu, mas Janaína Albuquerque sim. Por volta das 11 da noite, bateram na porta do meu escritório. Eu não a convidei para entrar, nem ela perguntou. Apenas me estendeu um envelope. Dentro, havia uma fotografia, perdida nas profundezas da minha memória por décadas. Eu devia ter uns 8 anos. Estou na varanda dos fundos da antiga casa dos Albuquerque, segurando um jarro de limonada com ambas as mãos. Uma mão paterna calorosa repousa sobre meu ombro. Não me lembro de nada de especial naquele dia, apenas um breve episódio. Derrubei limonada, com medo de uma bronca, mas ninguém sequer levantou a voz. Eles riram. Foi a última vez que me senti parte da família. No verso da fotografia, com a caligrafia de Zanaia, estava escrito: "Você fez parte de nós." E só. Um nó se formou na minha garganta. Você se foi antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Na manhã seguinte, subi de elevador para o andar de serviço. As camareiras já estavam começando o turno. Algumas acenaram em saudação. Uma jovem me deu um sorriso tímido, mas desviou o olhar imediatamente, como se tivesse cometido algo repreensível. Parei na porta do antigo depósito que transformamos em sala de descanso. O ar mofado cheirava a memórias e poeira. Ao longo da parede do fundo, como um fantasma do passado, estava um velho cabide. Tirando o porta-crachá da bolsa, senti o sangue correr para minhas bochechas. Mariana, camareira, dizia a inscrição. Sem mais delongas, sem alarde, pendurei os sobros casacos. Sem placa com nome, sem luz direcionada, apenas madeira bruta e um prego enferrujado segurando minha verdade. Mais tarde, naquele mesmo dia, Beatriz Sampaio deixou um bilhete no meu quarto. Caligrafia descuidada, linhas trêmulas. Você não merecia o que fizemos. Eu não tinha ideia de como consertar isso. A fúria me invadiu como um tsunami. As palavras ficaram presas na garganta, transformando-se em um nó amargo. Eu fiquei em silêncio. Mas o tempo cura. Na primavera seguinte, quando os convites para o reencontro da turma começaram a chegar, os envelopes ostentavam meu endereço de remetente, R. Rios em Casa Conchego.group. Eu construí a Casa Conchego não por desejo de provar que estava certa. Eu a construí para que pessoas como nós tivessem um lugar para curar feridas e se reencontrar. Escreva nos comentários abaixo. Me conte. O que eles tentaram apagar em você? Não deixe que te silenciem. Sua voz importa, mesmo que comece com um sussurro quase inaudível.